Atena, como vai? Eu vou mais ou menos. Eu não vou muito bem, mas vou aos trancos e barrancos. Eu vou comentar já já a entrevista que o Lula deu agora há pouco para o Sistema Bandeirantes de Comunicação. Não sei se o senhor ouviu ou não. Mas comentava-se há pouco, não é? O Lula, inclusive, meteu o pau no senhor, meteu o pau no Ciro, meteu o pau no Bolsonaro, meteu o pau no Moro. Ele só não meteu o pau nele mesmo, né? Porque ele falou de 2 processos dele, ele tem ao todo 8 ou 9 processos para responder. Perguntaram a ele se ele seria candidato nas próximas eleições. Eu acho que ele tem que resolver primeiro a pipa que ele tem com 8 ou 9 processos. Não são só 1 ou 2 que ele falou. Chamou o Moro de bandido, de mentiroso, chamou o Dallagnol de formador de quadrilha, sendo que ele é acusado de formação de quadrilha. Mas, ministro, comentava-se que o senhor poderia cair a qualquer momento, porque houve inclusive um comentário do ministro Paulo Guedes, um dos homens fortes do governo Bolsonaro, que a situação do meio ambiente é muito criticada fora do país e que por isso arranha a imagem do Brasil e que, por consequência, dificulta os negócios. As informações que eu tenho, o senhor teve, acho que, uma conversa com o presidente Jair Bolsonaro, não sei se foi ontem, o senhor teve pela manhã. As informações que eu tenho é que o senhor está cada vez mais forte perante ao governo Bolsonaro. Estaria errado eu ou não, presidente, ou ministro? Datena, primeiro eu sigo o ministro e sigo na linha que determinou o presidente Bolsonaro, que é nós tratarmos as questões ambientais brasileiras com muita responsabilidade, com muito realismo, que é algo relevante, né? Eu vi aí você fazendo uma reportagem importante sobre essa questão do Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nós vamos chegar lá. Pois não. Nós vamos chegar lá. Apresentar desde já aqui os nossos sentimentos pelas vítimas e a importância desse assunto, mas a política do governo e que o Paulo Guedes tem defendido é a seguinte: nós temos que entregar resultados concretos para a sociedade brasileira. Na semana passada, o marco do saneamento, quer dizer, uma vergonha. Esses que passaram pelo Ministério do Meio Ambiente nos últimos 10, 20 anos, não se preocuparam em fazer saneamento no Brasil. A questão mais importante para a qualidade de vida, para a saúde, para o meio ambiente, para o solo, para a água, é tratar o esgoto. E o Brasil tem menos de 50% de tratamento de esgoto. Fizeram obras gigantescas, gastos fenomenais, uma roubalheira sem fim e cuidar do saneamento, que é bom. 100 milhões de brasileiros não têm privada, é isso? Não tem esgoto? Mais ou menos isso? Exatamente, 100 milhões de brasileiros. O déficit de investimento da Atena de 600 bilhões de reais. 600 bilhões de reais. E ninguém se importou em avançar nisso. Água encanada. Água encanada. Nós temos um índice de 47%, depois o índice de 52% de cobertura dessa água distribuída, um volume muito baixo de coleta de lixo, de esgoto no Brasil, e a eficiência de onde é coletado duvidosa. Aliás, essa é uma questão importante da Atena. Nós vamos fazer uma campanha aqui no Ministério de fiscalização das estações de tratamento de esgoto que existem. Você tem um problema grave daquelas que nem existem, e um outro problema que são aquelas que existem, o esgoto entra de um jeito e sai quase igual na outra ponta. E a sociedade bancando o custo daquela estação de tratamento, totalmente ineficiente, ultrapassada. Então nós vamos fazer nacionalmente, nós estamos organizando aqui na Secretaria de Qualidade Ambiental do Ministério, junto com o IBAMA, uma campanha nacional para verificar a eficiência das extrações de tratamento de esgoto. Nós vamos ter surpresas aí com relação ao que entra na estação e ao que sai. Muitos lugares sai do mesmo jeito que entra. Olha, o presidente Macron, talvez até querendo prejudicar esse acordo da Unidade Europeia com os países do Mercosul, mandou fazendo críticas em relação à Amazônia, que eles ainda continuam vendendo como se fosse do mundo, como se não fosse brasileira. Tem criança que aprende em escola, na Europa principalmente, que a Amazônia é mundial, que não é nossa, que a Amazônia é deles. Não é?
Talvez porque a França, se você não sabe, é um dos grandes concorrentes do Brasil no agronegócio. E em pouco tempo, a França, que é realmente uma produtora forte no agronegócio, vai levar uma surra do Brasil em agronegócio. Daqui a uns 40 anos, eu acho que a gente consegue empatar, se tudo der certo, com os Estados Unidos em agronegócio, que já seria uma coisa impressionante. O agronegócio brasileiro é muito forte. O senhor acredita que as críticas feitas pelo governo francês a respeito da questão amazônica tem muito a ver com o agronegócio? Porque lá eles acabaram com tudo quanto é floresta que eles tinham, que aparecia nos filmes de Robin Hood ou coisa parecida, né, nas florestas da Europa e daí por diante. Eles extinguiram as florestas que eles tinham e querem fazer da Amazônia um pedaço da floresta fantasma que eles tinham lá. O senhor acredita que essa questão do agronegócio tenha sido motivo de crítica do presidente francês naquela época? Olha, eu diria que você está coberto de razão e eu agrego aí mais 2 pontos. Primeiro, sem dúvida nenhuma, o agronegócio brasileiro assusta o mundo, porque nós produzimos muito, produzimos produtos de qualidade e a preço competitivo. E fazemos tudo isso dentro de práticas ambientais que grande maioria dos países não tem. Basta dizer, por exemplo, o Código Florestal, que é a lei brasileira de proteção ao meio ambiente, é a norma mais restritiva do mundo. Nenhum desses 30%. países tem um código. O Brasil preserva 30% do seu território, que é do tamanho da Argentina, por exemplo. Que país que preserva 30% do seu território? Tem algum no mundo ou não? Não tem. Você está correto, não tem. Nós somos exemplo disso daí. Se você aplicar a regra de, por exemplo, área de preservação permanente, que não pode construir na beira de rios, etc., você vai demolir metade das construções da Europa, porque está tudo em cima de rio, está tudo na margem ali, na APP, que a gente diz aqui no Brasil, na área de preservação permanente. Então, se você puser lá os 2 conceitos mais importantes do Código Florestal brasileiro, que é a reserva legal. Por exemplo, na Amazônia, nenhuma propriedade pode mexer em 80% da área. Na Mata Atlântica, 20%. No Cerrado, 35%. Se pusesse na Europa, ninguém faz, porque lá não tem reserva legal nenhuma. Também, do outro lado, a área de preservação permanente. Você tem que um recuo ali nos rios. Se for pôr recuo nos rios europeus, tem que demolir cidade, tirar plantação, fazer tudo. Então, nem de longe tem uma regra parecida com a nossa. O nosso agro, como você destacou bem, ele é competitivo, produto de qualidade, bons preços, exporta muito, produz de maneira sustentável e, obviamente, naquele momento lá atrás, havia um interesse em disfarçar questões políticas, que estava sofrendo muito ali politicamente, por causa daquela turma do colete amarelo, lembra aquele jaleco amarelo, que o pessoal foi para as ruas lá em Paris e quebrou tudo? Por quê? Porque ele falou que ia colocar uma taxa ambiental. Continua quebrando, só não está quebrando agora porque chegou a sair de novo por causa da crise racial disparada nos Estados Unidos com aquela canalice daquele sujeito matando o George, não é? O cidadão negro que foi esmagado lá por um policial covarde e que deve pegar uns 40 anos de prisão. Os jalecos amarelos reapareceram lá naquelas manifestações. É isso aí. Esse foi um dos motivos, quer dizer, distrair a opinião pública, criar um conflito fora, justamente para desviar aquele momento tenso que havia lá dentro. Mas acho que isso passou, né? O Brasil mostrou para o mundo que reagiu rápido, por exemplo, naquele tema das queimadas, graças ao decreto da garantia da lei da ordem que o presidente Bolsonaro assinou no ano passado, nós tivemos a redução do número de queimadas na Amazônia ao menor patamar dos últimos 20 anos. Graças ao decreto do presidente Bolsonaro. O senhor se arrepende daquela frase que o senhor falou naquela fatídica reunião ministerial ou não? Se a gente soubesse que aquela reunião seria divulgada, você nunca fala as coisas que, de maneira direta. Ali era uma reunião de ministros, né? Quer dizer, uma reunião de ministros que se sabe o contexto, sabe o que se está falando. Agora, se você dissesse, não, essa reunião é para ser divulgada. Você explica as coisas, né, como nós estamos explicando aqui. Você dá o contexto, você tira as frases do contexto, você dá interpretação a qualquer margem. Até se você divulgar reunião de conselho de administração de empresa ou de reunião de governos aí, nossos estaduais,
que não eram para ser divulgados, o pessoal vai ficar escandalizado. Aliás, até em coisas que não tinham nada a ver com a nossa reunião. A reunião mostrou que é uma reunião de gente preocupada com o Brasil, com a pauta liberal que o presidente sempre defendeu, de diminuição do tamanho do Estado, de redução da carga tributária, de facilitar a vida do brasileiro que trabalha. É uma reunião que mostra realmente que o presidente defendeu na campanha continua sendo aquilo que ele briga todo dia dentro do governo. Ministro, o senhor acha que é possível o desenvolvimento sustentável no Brasil? Porque o Brasil tem áreas enormes, né? Ainda para aumentar o que nós temos de joia, né? Além de produção de commodities, de minerais, de petróleo, o nosso agronegócio é o que eu disse. Primeiro que a fome no mundo a principal perspectiva que nós temos hoje. Temos 8 bilhões de almas e precisa de produto alimentício para não deixar essas bocas famintas, não é? Mas é possível desenvolvimento sustentável no Brasil em várias áreas, ocupação de áreas que estão completamente esquecidas e até na Amazônia o senhor acha que é possível um desenvolvimento sustentável ou não? Datena, eu acho que, por exemplo, no agro, nós já temos um desenvolvimento sustentável. Nosso agro é muito sustentável, as melhores práticas aí de manutenção e cuidado com o meio ambiente, código florestal, plantio direto, uma série de exemplos que a gente dá para o mundo, várias safras, 2, 3 safras ao longo do ano, e o uso racional da água. Aí você se depara com 2 problemas. Aí sim, situações muito importantes, e que você destacou bem. A Amazônia. Como é que você tem desenvolvimento sustentável na Amazônia? Tem que levar oportunidade de emprego e renda para os mais de 20 milhões de brasileiros que vivem lá. A turma que administrou o Brasil não estava nem aí para as pessoas ficaram para trás na Amazônia. É a região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, com o pior índice de desenvolvimento humano. Você vai à Amazônia, não é ali em Manaus mesmo, você vê esgoto a céu aberto, lixo boiando no rio, famílias morando naquelas palafitas sem condições nenhuma, quer dizer, deixou as pessoas para trás, não se preocupou em cuidar das pessoas. Então nós temos que ter uma política que leve o desenvolvimento sustentável, recursos para as pessoas. Essa é a lógica da Amazônia. Para isso tem que ter regularização fundiária, pagamento pelos serviços ambientais, fazer o zoneamento econômico-ecológico e a agenda da bioeconomia. E, por outro lado, o problema ambiental brasileiro maior está nas cidades que não têm saneamento, que não cuidam do lixo. Aí em São Paulo mesmo, perto da TV Bandeirantes, se você for ali na Billings e Guarapiranga, você vai ver as invasões ali em torno dos mananciais. O que é aquilo? Descaso e legislação mal feita. Você cria regras e coisas que não são racionais, e o que você faz? Abre espaço para invasão. A invasão que destrói ali o manancial, que aterra, que corta a vegetação, que joga o esgoto sem tratamento direto na fonte de água. Quer dizer, é uma barbaridade. Essas questões urbanas que são um grande problema ambiental que a gente precisa resolver no Brasil e que começou agora, graças ao grande esforço do Executivo com o Legislativo, que foi esse marco do saneamento. O presidente Lula, na entrevista que deu agora, disse que o ministro Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, tem ministros muito despreparados, né? Citou o caso agora do Decotelli, e entre os ministros, ele colocou o senhor que poderia estar devastando o meio ambiente do Brasil e que ele, Lula, pode achar até que o coronavírus seja um produto desse descontrole ambiental. O Lula entende muito de muita coisa, mas ele esquece também que durante o mensalão, o chefe da Casa Civil dele, que era o cara mais importante da nação, foi ali que surgiu a notícia do mensalão, foi dentro da sala do Zé Dirceu. Como é que o senhor considera essas críticas ao senhor, aos ministros do governo Bolsonaro e ao próprio presidente da República? Bom, como disse o Ministério Público Federal, né, não foi eu que disse, que o Lula era o chefe da quadrilha. Então, vindo crítica do chefe da quadrilha, a gente já nem leva muito em consideração. Mas você fez uma pergunta importante. 1 ano e meio de governo do presidente Bolsonaro, não tem um escândalo de corrupção. Isso é inédito na história brasileira recente. Passado 1 ano e meio de governo, não tem um escândalo de corrupção. Todos os ministros do presidente Bolsonaro escolhidos por critério técnico. O presidente teve que substituir um ou outro, ajuste em governo é natural,
mas ainda assim sempre uma preocupação técnica em trabalhar pelo Brasil, né? Fazendo as coisas direito, o presidente Bolsonaro reunindo aí um grupo de ministros e gente que está nos outros órgãos, enfim. Pega, por exemplo, o BNDES. No governo do PT, era roubalheira para todo lado, dinheiro para os amigos do rei, aqueles campeões nacionais. Em vez de você ajudar o pequeno produtor, o pequeno empresário, aliás, como está fazendo o Paulo Guedes agora, né? O governo do presidente Bolsonaro dando aquele auxílio de R$ 600 para as pessoas, também para as empresas, um fôlego para a folha de pagamento, quer dizer, coisas honestas. Se fossem outros tempos recentes aí do Brasil, para cada real que você dá para uma empresa, vai 3 de caixa 2 para a campanha ou 3 para o bolso de quem estava manejando o programa. Então, no governo Bolsonaro não tem nada disso. Governo honesto, de gente séria, que está combatendo práticas equivocadas que foram uma regra no Brasil nos últimos anos e que está avançando muito. Eu nem dou muita bola porque critica a oposição, em especial o ex-presidente Lula, porque evidentemente está no papel dele de oposição, né? Quem é oposição critica mesmo. Mas o histórico recente desse pessoal não os qualifica, né, para fazer nenhuma crítica de nenhuma natureza. Olha, ministro, não há dúvida nenhuma que o Brasil esteve perto de uma crise institucional. Isso até o próprio presidente chegou a dizer. Logo depois, numa entrevista que eu fiz com o ministro Gilmar Mendes aqui, deu para perceber que havia em curso um projeto de governabilidade, de deixarmos o país mais tranquilo para enfrentarmos uma crise terrível, que é uma crise pandêmica, que vai passar para a história como passou a peste bubônica, a gripe espanhola e daí por diante. Isso é uma coisa que já está praticamente definida. O senhor percebe que de uns tempos a essa parte, esse acordo de governabilidade está dando certo, o país está mais tranquilo com essa situação? Há notícia até positiva do Paulo Guedes dizendo que mesmo durante a pandemia há sinais de recuperação econômica. O senhor considera que o presidente se reservando a falar menos, não é? A se posicionar no momento certo, os outros poderes também tendo atitudes corretas dentro daquilo que significa a cada poder tomar as suas decisões? O senhor considera que o Brasil está se estabilizando para tentar enfrentar o auge dessa crise pandêmica, e vamos sair dela, como todos os países saíram, e depois uma recuperação econômica fundamental para o Brasil? Datena, o Brasil é um país grande, né? Um país complexo, de dimensões continentais e uma população de 210 milhões de pessoas. E que viveu nos últimos 30 anos sob o domínio da visão de esquerda e com baixa institucionalidade. O presidente Bolsonaro é eleito para mudar tudo isso. Foi eleito em 2018 com uma proposta muito clara e ele tem sido fiel a essa proposta. As mudanças, toda mudança de curso, sobretudo um curso que vinha sendo relativamente homogêneo ao longo de 30 anos, toda mudança causa desconforto, causa necessidade de ajustes e tal. Eu diria que esse período de 1 ano e meio foi um período de ajustes, as instituições no Brasil se relacionando de forma diferente, mas realmente, como você colocou bem, acho que há uma calmaria agora em razão dessa acomodação, da forma como as instituições estão convivendo melhor. O judiciário cumpre um papel fundamental no nosso Estado democrático de direito, assim como o poder legislativo, assim como o poder executivo, se relacionando desta forma construtiva, produtiva, em prol das pautas, sobretudo das reformas que o Brasil precisa fazer, reformas essas que foram deixadas para trás ao longo de muitos anos e que avançaram parte delas no governo do presidente Temer, que tem muito mérito por ter feito muita coisa importante, e também no governo do presidente Bolsonaro. Cito aqui simplesmente essas duas, que é a reforma da Previdência e o marco do saneamento, e tem outras, tem muitas outras coisas boas que foram feitas, mas e que vão demonstrando essa harmonização e essa maturidade institucional que o Brasil precisa avançar sempre. Esse risco de aproximação do governo Bolsonaro com o Centrão não pode ter dado a perspectiva de que alguém do Centrão gostaria de ter o Ministério do Meio Ambiente em suas mãos, porque é um ministério
muito importante, com verbas muito importantes. Inclusive, eu vou chegar a uma outra pergunta daqui a pouquinho, mas não seria por isso também que o senhor está sofrendo esses ataques extra-governo? Olha, Datena, eu acho que o Congresso ele é muito representativo da vontade da sociedade. Assim como o presidente Bolsonaro foi eleito, os representantes que estão no Congresso também foram eleitos, cada um deles representando a sua parcela de eleitores, a sua parcela de visões, e é natural que quando a gente Deixa fala eu resumir a pergunta, não estariam de olho no cargo do senhor? Deve ter um monte de gente de olho no meu cargo, dos outros ministros e até da cadeira do presidente, né? Quer dizer, a política é isso. O Lula, quando vem falar no teu programa, está de olho na cadeira do Bolsonaro. Não foi no meu programa, não. Foi no programa anterior. No meu programa ele não falou. Melhor. Mas que tem gente de olho em todas as cadeiras, a todo momento e na história toda, vai sempre ter. O que eu acho é o seguinte, o relacionamento com os partidos, todos eles, que dão a governabilidade, que viabilizam os projetos, as grandes reformas e que trazem também muitas informações e as suas experiências. É muito bom conversar com esses parlamentares que viveram anos de transformação no Brasil. Outro dia eu conversava com um aqui de um partido específico que viveu a época do Plano Collor, Plano Cruzado, viveu como é que foi a transformação democrática do país. Enfim, é muito esse conhecimento que é acumulado pela classe política que está aí há mais tempo, ele é muito importante. Tem uma sobriedade também, e há relações que vão mudando, né? O Brasil mudou. Eu acho que houve aí o episódio da Lava Jato, e de tudo que a gente experimentou no país de 2013 para cá, deu uma maturidade maior à nossa sociedade, às nossas instituições, aos instrumentos de controle. Então, assim, todo mundo, toda a sociedade brasileira mudou. A nós, que estamos no governo, aqueles que estão nos governos estaduais, que estão nos governos municipais, todos tiveram que mudar. Então, essa maturidade, esse processo de maturidade, ele é natural. Eu não vejo com crítica nenhuma não, essa relação, ao contrário, acho que uma conversa institucional entre os poderes, ela é sempre muito importante. Mas é bom o senhor ficar com um olho no peixe e outro no gato, falando em meio ambiente. O detalhe é o seguinte, ministro, eu me lembro que eu recebi aqui o Aldo Rebelo, eu acho que ele era ministro na época, e ele me disse que estava muito preocupado com a situação da Amazônia naquela época, porque havia pontos da Amazônia que nem o exército brasileiro tinha como entrar, que havia comunidades indígenas que os índios falavam francês e inglês, não falavam português. Ele estava preocupado demais com essa ocupação estrangeira que a Amazônia tinha e com os interesses de pretensas ONGs, foram palavras do Aldo Rebelo, que teriam interesse natural das riquezas que obviamente existem no território amazônico. O senhor anunciou que pretende lançar na semana que vem, eu recebo uma pauta agora, um programa que estabelece a participação de empresas estrangeiras no esforço da preservação da Amazônia. Eu acho isso aqui um negócio muito legal mesmo, porque a gente não quer esconder nada de ninguém, né? A gente só não quer que tomem o que é nosso, né? E acho que se houver uma colaboração de governos estrangeiros, muito melhor, porque ficaria muito mais claro e deixaria mais claro que a gente não quer acabar com a Amazônia. O próprio Brasil tem mais interesse que qualquer outro país do mundo em manter uma riqueza da humanidade, né? A floresta amazônica é um patrimônio da humanidade, mas é nosso território. Isso é importante. A pergunta que veio pela pauta aqui eu considero até desnecessária, mas vou fazê-la, porque tem gente que faz pauta e gente que faz pauta merece o meu respeito. O senhor não considera perigoso ter estrangeiros também cuidando da Amazônia? Como é que seria isso? De bobo também a gente tem cara e jeito de andar, né? Porque seria legal a participação de estrangeiros aqui, mas é claro que o controle seria totalmente do governo brasileiro, né? Você está corretíssimo aí na sua colocação. Primeiro que já está cheio de estrangeiro na Amazônia, como você destacou bem a frase lá do Aldo Rebelo. Então, agora, o que acontece? Aqui nós estamos falando de empresas, tanto nacionais, não é só estrangeira, né? Tanto nacionais quanto estrangeiras. A gente vê manifestações
de várias naturezas. Por exemplo, na semana passada, os presidentes do Itaú e do Bradesco comentaram o tema ambiental, dizendo que precisa ter cuidados, enfim, comentários muito ponderados. Nós vamos convidar, por exemplo, o Bradesco e o Itaú para adotarem cada um deles uma unidade de conservação dessa, um parque desse. São 132 parques, de diferentes tamanhos e em diferentes estados. É como você tem aí em São Paulo várias praças com aquela plaquinha, empresa tal conserva essa área, empresa tal conserva essa área. Então, o que a gente vai ter? O parque tal é conservado com apoio, nós não vamos entregar o parque para ninguém, com o apoio de tal empresa. Então, continua o parque sendo administrado pelo ICMBio, pelo governo federal, toda a nossa questão de soberania é garantida, a gestão é sempre federal, mas o apoio financeiro, a velocidade com que empresas, por exemplo, podem comprar equipamentos, contratar serviços de vigilância, o governo é sempre mais lento, porque você usa a lei de licitação e tal. Então, uma empresa pode, tanto empresa nacional quanto estrangeira, teoricamente, colocar uma plaquinha e dizer, olha, a Shell, o Banco Itaú, o Bradesco, o fundo de investimento tal, ajuda cada um deles a preservar aquele parque. E nessas horas, Datena, é muito importante, porque muitos querem ajudar e dizem, olha, eu não sei como. Então, essa é uma forma de ajudar, colocar dinheiro lá para suprir, inclusive, algumas deficiências orçamentárias que um país que tem problemas como o nosso, problemas orçamentários graves, dificilmente poderá resolver sem a ajuda do setor privado. Então, isso permite, quer dizer, é um cartão de visita e é uma oferta realmente para que empresas nacionais e estrangeiras que reiteradamente dizem que querem ajudar e que estão preocupadas com a Amazônia, possam efetivamente, a partir de agora, transformar a sua preocupação numa atitude concreta, que é a adoção, essa parceria, essa grande aliança pela conservação dos parques na Amazônia. Demograficamente, é o estado menos ocupado da nação, é onde tem menos gente. O senhor acha a possibilidade de que com projetos sustentáveis, como eu já falei, para impedir até a ocupação indevida e queimadas ilegais, madeireiras ilegais e garimpo e daí por diante, o senhor acha possível ocupar demograficamente mais e possível e justo, ocupar demograficamente mais o estado da Amazônia? Eu não sei se trata de uma ocupação demográfica necessariamente, ou se nós darmos trabalho e oportunidade de uma vida correta, assim, sustentável, inclusive economicamente, para esses que já estão lá. Se você considerar que se tem todo aquele território da Amazônia legal, são 5 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, ou seja, 16 países da Europa juntos. Se você pegar a Amazônia e puser na Europa, ela começa em Portugal e vai até a Polônia. A Amazônia é quase metade dos Estados Unidos. Então, vive na Amazônia 23, 25 milhões de pessoas, numa área que é metade dos Estados Unidos. Então, você tem que dar uma oportunidade para essas pessoas terem um trabalho digno. E, ao terem um trabalho digno, uma ocupação digna e que seja compatível com o desenvolvimento sustentável da região, elas ficam menos sujeitas a serem cooptadas por atividades ilegais. Então, da mesma forma que alguém é cooptado para ser o aviãozinho do tráfico lá na comunidade tal, onde tem tráfico de drogas, aí nas grandes cidades brasileiras, também tem gente sendo cooptada para trabalhar em garimpo ilegal ou em roubo de madeira ou em grilagem. Se você dá para essa pessoa uma oportunidade de emprego e diz, olha, você não precisa ir trabalhar para atividade ilegal para sobreviver, você tem aqui uma atividade ilícita, você tem uma atividade correta, que você vai sobreviver disso daqui. E o que tem essas atividades? Basicamente, ter um dos pilares nossos para a Amazônia é a agenda da bioeconomia, você instalar fábricas de agregação do produto, agregação de valor do produto florestal. Então, te dou um exemplo aqui, a indústria farmacêutica, que se utiliza eventualmente de produtos da... Pois não. Isso é uma das maiores riquezas que nós temos, a biodiversidade. Porque biodiversidade. Muita gente não conhece, não sabe, tudo quanto é remédio, a maioria é feita de planta. Desde os índios lá de milhares de anos atrás que já... E olha que deve ter coisa lá dentro da Amazônia para curar câncer, para curar até coronavírus, se você quiser saber. Deve ter coisa dentro da Amazônia, os grandes laboratórios mundiais estão de olho na Amazônia há muito tempo, porque se as pessoas não sabem, os remédios, o cara pensa que droga é droga. Droga vem de substância química produzida muito em parte por plantas. Né? Quando você vê lá aqueles curandeiros e tal,
xamãs, ou sei lá, ou coisa que o valha, a nossa maior riqueza, porque primeiro deve ter petróleo pra caramba debaixo da Amazônia, porque não para na Venezuela o petróleo que nós temos. Deve ter todo tipo de minério lá, porque é uma terra intocada há muito tempo, não é? E agora, a nossa principal riqueza da Amazônia é a biodiversidade. Ali tem cura para todo tipo de doença. Se vacilar, botar gente competente ali dentro, acha cura para o coronavírus, acha vacina para qualquer tipo de coisa. A biodiversidade é a nossa maior riqueza. O que eu estou dizendo aqui é que ninguém quer devastar a Amazônia. O que eu estou procurando fazer perguntas aqui é se a gente pode ocupar a Amazônia sem, obviamente, arrebentar com o patrimônio que é nosso primeiro, a terra é nossa, mas é patrimônio mesmo da humanidade, porque nós dependemos da floresta amazônica para manter o equilíbrio do planeta. Todo mundo tem noção exata disso, ninguém quer devastar a Amazônia. Se é possível você fazer ocupações pontuais, e por isso eu disse sobre o aumento demográfico, mais pessoas, se você explorar um pouco mais, você vai ter que ter mais gente lá. Mas com todos os processos possíveis e imagináveis, não é? De se preservar a floresta. Nós temos que preservar a floresta, que é a maior joia do planeta. A gente está procurando uma vacina agora para o coronavírus, que já deve ter em alguma planta natural da Amazônia. A gente está procurando cura para o câncer, que já deve ter em alguma árvore da Amazônia. E você acha que esses países que pesquisam a Amazônia através dessas ONGs, algumas boas, algumas interessantes e realmente que querem ajudar, mas algumas de araque e de fachada, como dizia o Aldo, você acha que esses caras já não sabem que nós temos cura para muita coisa dentro da Amazônia? É para falar aqui rasgado e claramente, é essa visão que eu tenho. Nós temos que manter a floresta, é claro que temos que manter a floresta. Temos que preservar a floresta, é claro que temos que preservar a floresta. Temos que livrar de madeireiro ilegal, é claro que temos. Mas nós temos uma riqueza para a humanidade ali nas mãos e para o Brasil, porque a Amazônia é nossa, não é deles. Você entendeu? Para que a gente não perca o foco da coisa. Porque senão amanhã, do mesmo jeito que já invadiram o país por causa de petróleo, vão invadir a gente aqui por causa da Amazônia, velho. Você não tem a dúvida disso. Essa é a minha visão. Não, a tua visão é corretíssima. Posso estar errado, posso estar errado. Não. Mas olha, se a gente puder atrair, você fala assim do capital bem feito, capital privado, né? Porque quem gera emprego, quem gera renda é o investimento privado. Para você atrair investimento privado, inclusive capital estrangeiro bem intencionado. Inclusive capital estrangeiro bem intencionado. Os laboratórios de cosmético, farmacêutico, produto de transformação da biodiversidade e valor agregado, se a gente conseguir atrair essas fábricas para investirem lá, não adianta pegar o produto e levar para fazer a fábrica em outro lugar. Tem que fazer lá, porque aí você gera emprego para as pessoas lá, e as pessoas vão perceber o valor da floresta em pé, da floresta mantida, em detrimento da floresta devastada. Elas vão sentir no bolso que a floresta mantida, conservada, lhes traz rendimento. E para isso precisa ter os empregos lá. O que nós temos de empresa que faz produto da Amazônia, só que a fábrica está em outro lugar. O que adianta? Os empregos não ficaram na Amazônia. Então nós temos que ter uma política pública, e é isso que é a agenda da bioeconomia. É a pesquisa e o investimento voltados para a geração de emprego e agregação de valor. Não é simplesmente distribuir dinheiro para a pessoa ficar 20 anos pesquisando algo que não tem aplicabilidade nenhuma. Não, é você ter uma pesquisa que tem um objetivo comercial, de atração de investimento. Ao atrair investimento, gera emprego. Ao empregar as pessoas, você retira essas pessoas da atividade ilegal. É exatamente isso aí. Você acha que o Rockefeller investiu naquela empresa que não deu certo por uma série de motivos e havia muito menos condição de você chegar à Amazônia, né? Naquela cidade da borracha, naquela usina que foi feita lá, na tentativa de plantação de borracha, porque ele era mané. Era o cara mais rico do mundo porque tinha uma visão extraordinária. Então, há que se manter a floresta, isso é patrimônio da humanidade, mas a floresta é nossa, que fique bem claro. E tudo que for produzido ali tem que gerar emprego para o Brasil
E a tecnologia tem que ser passada para nós também. Não adianta nada também ficar com o extrativismo. Ninguém quer extrativismo. Esse é o grande detalhe. Eu acho que é possível a gente conviver em paz com a natureza. Pois não. Eu fui lá numa reserva extrativista lá no Acre e conversei com os extrativistas. Então moram nessa área 3 mil pessoas numa área de 900 mil hectares, enorme. E eles disseram, eu perguntei, mas e aí? Disseram, não, a gente está esperando, faz uns 5 anos, uma autorização do governo federal para poder usar 10% da reserva para ter um pouco de plantação de café, um pouquinho de gado de leite e piscicultura, né? Criar peixe. Porque só o extrativismo, a gente está morrendo de fome aqui, não tá dando para viver. Então a gente queria isso. E não consegue autorização nem para isso, quer dizer, é um sistema feito, Datena, para espantar o capital privado, para espantar o investimento. E fica na base do clientelismo, da ajuda estatal. Para espantar também o controle que nós teríamos de ocupação estrangeira, que pode já estar acontecendo há muito tempo, como o Aldo disse aqui. Tem isso também. Não tem teoria da conspiração, não. É tudo coisa correta e viável. O que tem de satélite rodando por aí, tanto que tem satélite até demais, que sabe o que tem na Amazônia muito mais do que nós sabemos. Então nós temos que ter controle físico sobre isso, temos que preservar ao máximo a floresta. Eu, nesse aspecto, sou extremamente ambientalista, mas nós não podemos deixar, sob o pretexto de que nós podemos destruir a Amazônia, isso a gente nunca vai fazer e nem tem intenção disso, que interesses estrangeiros destruam a floresta sob o pretexto de protegê-la. Deu para entender, ministro, ou não? É isso aí, está corretíssimo, é isso mesmo. Então, obrigado, foi um bom papo com o senhor, eu não conhecia, foi um papo legal, foi uma conversa bacana. Obrigado, Atena, um prazer participar aqui do seu programa, como sempre, um programa de alta qualidade. Um abraço para você e para todos os membros aí da Rede Bandeirantes. Um abraço grande e um ótimo dia ao senhor. Felipe Garrafa, temos mais informação aí?